Graça e paz lhes sejam multiplicados, irmãos. Em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 1 a 10. Eu gostaria de trabalhar as evidências da verdadeira salvação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Irmãos, me permitam, eu queria orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por esse momento, Senhor. Nós viemos te cultuar, Senhor. Nós viemos prestar culto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações, das minhas fraquezas. Mas eu sei que o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, fala ao Teu povo, fala ao coração do Teu povo. Exorta, anima a Tua igreja, Senhor. Impetra essa palavra no coração dos Teus filhos. E que eles possam ser modelos para outros crentes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja em Tessalônica, ela foi fundada ali na segunda viagem missionária de Paulo, né? Ali por volta do ano 51 depois de Cristo. Conforme um relato que está lá em Atos 17, de 1 a 9. Não vou entrar só para os irmãos saberem que podem procurar depois em Atos 17. Está de 1 a 9, relatando como foi a chegada de Paulo naquela igreja, né? Era uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja basicamente formada de judeus e de gentios. Os gentios, muito provavelmente, oriundos do paganismo. E aí eu começo a me maravilhar quando eu percebo a história dessa igreja e eu vejo povos com culturas, costumes tão diferentes, judeus e gentios, povos que não se misturavam,
Os gentios eram considerados imundos pelo povo judeu. Porém, agora eles estavam unidos por uma só fé. Porque, irmãos, Deus nos faz um em Cristo Jesus. Por mais que sejamos diferentes, né? Geralmente é na hora do ofertório que a gente vê quem vem à frente. E a gente vê gente de tão diferentes idades. Mas Deus é aquele que nos faz um. Nos une por um só cabeça, um só espírito, uma só fé. Estamos todos debaixo da mesma graça. Bom, logo na introdução da sua primeira carta, né, aos Tessalonicenses, Paulo reconheceu nos Tessalonicenses algumas evidências da verdadeira salvação. E essas evidências, os tornava modelo para outros crentes. Por isso, meus irmãos, eu queria apelar ao coração de vocês para tomar os Tessalonicenses como modelos, tomar eles como referência e examinar o nosso coração diante de Deus e diante dos homens, para que possamos servir a Deus com excelência. Mas quais as evidências da verdadeira salvação? Quais as evidências quais as características que Paulo encontrou nessa igreja? A primeira característica que eu queria destacar, eu vou voltar a leitura para o verso 3, e diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Na minha tradução está dizendo, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira característica que Paulo vê nos Tessalonicenses é a operosidade da fé. Eu penso que chega a ser um absurdo conceber uma fé sem obras. Ou, como a gente chama, uma fé inoperante. Né? Irmãos, qual é o proveito de uma fé que é expressa somente em palavras? A fé opera pelo amor, como está em Gálatas 5:6. E o amor é um sentimento que provoca em nós uma reação, uma atitude diante de Deus, na vertical, e diante dos homens, na horizontal. Por isso é que a fé sem obras, ela é morta, como está lá em Tiago 2,17. E, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, conforme o relato de Hebreus 11:6. E eu queria declarar para vocês que Jesus, ele vê a nossa fé. Jesus vê a nossa fé no ato de obediência, um ato simples, não é tão simples para muita gente, mas de devolver o dízimo. Jesus vê a nossa fé. Deus quer ver a nossa fé operando através do amor que foi derramado em nós através do Espírito Santo, conforme Romanos 5:5. Então, a primeira característica foi a operosidade da fé. A fé deles operava, trabalhava. Segunda, é uma característica muito parecida e está totalmente relacionada. Na minha tradução, diz assim, no verso 3, a abnegação do vosso amor. Só que eu pesquisei no grego, né, e está lá uma frase no genitivo. Ele diz o seguinte: um trabalho, uma labuta que procede, que vem do amor. É o amor que está derramado nos corações que gera esse trabalho, essa labuta. Então, aqui está a abnegação do vosso amor. Mas eu traduziria para o trabalho que resultante do seu amor. O trabalho que é motivado pelo amor. Um amor que trabalha, um amor que labuta no serviço do Senhor. Um amor que não olha os seus próprios interesses.
Um amor que renuncia à sua própria vontade para satisfazer a vontade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o amor que se manifesta nos salvos. Essa é uma característica também da verdadeira salvação. Vocês podem estar questionando, existe a falsa salvação? Existe, diante dos homens. Muitos pregam que as boas obras salvam. Existe a falsa salvação. Existe gente que acha que é falso, que é salvo, porque pratica boas obras. Misericórdia. Então, o sacrifício de Cristo foi em vão, né? Como diz Paulo, foi de balde, né? Certa vez, nosso Senhor disse, irmão, eu preciso que projete aí, João 13, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: um novo mandamento vos dou. Isso aqui é Jesus que está falando com os discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a marca do discípulo de Cristo, o amor. Foi o próprio Cristo que falou. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. 1 João 4,7, por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que é salvo, ele ama. Ele tem amor no seu coração. A terceira evidência que Paulo destaca nesse texto é a esperança em Cristo Jesus. Também está no verso 3. Meus irmãos, eu sei que isso é repetitivo, mas eu vou ter que repetir, eu vou ter que falar aqui. Não podemos colocar nossa esperança nesse mundo de trevas, nas coisas desse mundo, nas coisas do sistema mundo. Porque quem ama o mundo não tem o amor do Pai. E porque as coisas do mundo, elas não procedem do Pai, elas não vêm do Pai. Isso vocês já sabem. Está lá em 2 João 15, 16. A nossa esperança, irmãos, deve estar em Deus. E é por isso que eu apelo para que você siga o conselho de Paulo, quando ele diz, dá para projetar mais um aí? Colossenses 3:1. Ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. Tem muito crente olhando para o chão. Tem muito crente olhando aqui na horizontal, ao invés de aguardar em Cristo. Lá em Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, e Ele nos vivificou. Para quê? Para continuar olhando para esse mundo de trevas? Para continuar vivendo segundo o sistema desse mundo? Ou para colocar nossa esperança nas coisas do alto? Para olhar para as coisas do alto e pensar nas coisas do alto? Nossa esperança deve estar em Deus, que nos amou e entregou seu Filho por nós. Quarta evidência, eu preciso abrir aqui no verso 6. No texto base. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Imitadores de Deus. Irmãos, como filhos amados, devemos ser imitadores de Deus. Porque no momento que o cristão ele se converte, no momento que o crente ele entrega a sua vida a Jesus, começa em nós um processo chamado de santificação.
E o que é esse processo de santificação? É um processo que torna você mais parecido com o Filho de Deus, com Cristo, que vai tornar você santo. E quanto mais imitarmos a Cristo, mais parecidos com o nosso Pai seremos. Irmão, Efésios 2:10. Quanto mais imitarmos a Deus, mais parecidos com Cristo seremos, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, nosso Pai, de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que nós, a igreja, os filhos de Deus, andassem nelas, de antemão. E nós andamos, irmãos, eu vou destacar aqui que nós cristãos não praticamos boas obras para ser salvos. Nós as praticamos porque já somos salvos. É por esse motivo que nós praticamos as boas obras. Nós não precisamos fazer barganha com Deus. O preço já foi pago. E por isso, por amor a Ele, é que nós andamos nas boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. Mas isso só é possível porque somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus, o novo nascimento em Cristo Jesus, como está lá em Efésios, né? A gente acabou de ler. Isso é uma evidência da nossa salvação. Praticar boas obras porque é salvo, e não para ser salvo. Queria pedir Efésios 5, 1 e 2. 1 primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando nós andamos de acordo com o padrão de Deus, quando nós somos imitadores de Deus, isso é uma oferta. Isso é um sacrifício vivo. A gente não precisa mais trazer o animal e matar perante o altar lá de sacrifício. Não precisa. O sacrifício somos nós. Sacrifício vivo. Deus está olhando a nossa vida. Quinta evidência. Ser um modelo a ser seguido. Vamos lá para o verso 7. Vou para o verso 8 também. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé deles se espalhou de tal maneira, você imagine aí, a gente chegar num lugar para evangelizar, e o povo já está evangelizado, por conta do comportamento. Imagine chegar aqui no centro e fazer uma ação de evangelismo, e o povo já está meio caminho andado de evangelizado, por conta do comportamento dos crentes dessa igreja. Que glória para Deus, que manifestação. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui que a palavra grega que foi traduzida aí para modelo é a palavra typos. Typos. Essa palavra foi emprestada para o português. O português pegou essa palavra hoje no dicionário nosso é tipo. Tipo. Um tipo de carro, um tipo de roupa, um tipo de crente. Mas só que essa palavra, na época que Paulo usou, ela era a mesma palavra usada para descrever um selo que deixava uma marca numa cera quente. Você já deve ter visto em filmes antigos que o rei, quando fazia o decreto, ele carimbava com selo. Ele botava uma cera quente, derretia, e depois ele carimbava, pressionava. Isso era usado para selar documentos. Quando ele selava com aquela cera, com aquele selo do real, a pessoa sabia que era o rei que tinha assinado. Alguns romanos usavam um anel
para que a assinatura ficasse com ele. Então ele assinava algum documento e depois ele carimbava. Essa é a marca que Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte: os crentes de Tessalônica deixavam a marca em outras pessoas. Olha, que elogio. Ele diz assim: os crentes servem como uma marca, como um padrão a ser seguido. E eu preciso lhe perguntar essa noite: que marca você tem deixado para as pessoas ao seu redor? Que marca você tem deixado no seu trabalho, na sua escola, na sua casa? Qual é a marca que você tem deixado? Será que você é um modelo a ser seguido? Ou você é um modelo a ser evitado? Você já deve ter escutado. Você já deve ter escutado por aí. Eu escutei várias vezes. Eu falei isso várias vezes antes de me converter. Ser crente igual a fulano, Deus me livre. Eu prefiro continuar onde estou. Misericórdia. Você ouvir isso de uma pessoa. Ser crente igual a fulano, eu prefiro continuar onde eu estou. Você deve ter ouvido falar isso aí. O pessoal falando. Por quê? Porque acontece, né, os escândalos. Acontecem as coisas. E nós temos que vigiar. Nós temos que entender que nós somos carta, nós somos embaixadores de Deus aqui, nós somos embaixadores de Cristo. E temos que entender também que você, meu irmão, minha irmã, é a única Bíblia que os ímpios aí fora, os que estão às trevas, esse é o seu comportamento, é a única Bíblia que eles vão ler. Que Bíblia ele está lendo? Que Bíblia, que carta você está sendo? Porque você pode atrair as pessoas a Cristo com o seu comportamento. Se você não sabia, experimente isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E eles ficam procurando perfeição nos crentes. Mas que Deus nos dê força para carregar a sua cruz, para ser sacrifício vivo. Sexta característica está aí no verso 9. Eu quero ler. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, deixando a idolatria, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Bom, nesse ponto específico aqui, Paulo vai comentar, mais uma vez, a conversão dos tessalonicenses, né, que deixaram de seguir os ídolos para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. E aqui eu preciso parar para definir para você, mais uma vez, porque eu sei que essa igreja é instruída na palavra, o que é ídolo. Segundo o dicionário de Champlin, ídolo é qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição e etc., que tome o lugar de Deus, que atrapalha você de adorar a Deus. Eu diria que ídolo é qualquer anteparo, é qualquer coisa que se coloca entre você e Deus. E eu não sei qual é o seu ídolo. Porque ídolo não é só a imagem, não. Né? Ídolo não é só a imagem, não. Um dia desse eu fui... Ontem? Foi ontem, Sidney? Foi ontem. Eu fui para um cartório, aí estava lá esperando. Aí eu vi uma imagem e estava lá, cheia de dinheiro a imagem. Eu não sei nem do que era a imagem, mas estava lá, cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro, cheia de moeda. Estava empilhada as moedas. Eu tirei foto e mandei para Sidney. Eu disse, aí, o paganismo. O cara adora um negócio lá de barro. Aquilo ali está atrapalhando a adoração ao Deus verdadeiro. Mas é só aquilo que atrapalha? Seu estômago te atrapalha.
seus desejos e vontades, a sua carne te atrapalha de adorar a Deus. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Qual é o seu ídolo? É fácil descobrir quando são coisas. Basta fazer jejum. Já descobri esses meses aí que televisão não é um ídolo lá em casa. Que a gente ficou 6 meses sem televisão. Quanto? 3, exatamente 3 meses. Mas a televisão grande estava quebrada. Bom, enfim, foi 3 meses. Vamos botar a conteza, 3 meses sem televisão. Então, não doeu em mim, falando a verdade. E não doeu nos meus filhos. Aí preciso fazer de WhatsApp, de celular e das outras coisas. Para ver onde dói. Para mostrar para Deus que aquilo ali não é mais importante do que Ele na minha vida. Faça um jejum, você vai descobrir. Irmãos, quando nós nos convertemos a Deus, o nosso intuito é servi-lo com tudo que temos, com tudo que somos, com nossos dons e talentos. E eu observo, eu ando muito nas igrejas, e eu observo, nas denominações, eu ando muito, e eu observo que o serviço, a galera do serviço é reduzida. E eu fico preocupado. Se você é um salvo, se você é um convertido, o que está te atrapalhando de servir ao único Deus vivo e verdadeiro? O que está entre você e Deus que te atrapalha de servir a Deus? Examine cada um o seu próprio coração e peça perdão. E agora é a hora de pedir perdão, porque Deus está escutando a conversa. Deus está ouvindo a conversa, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, naquele meio Ele estará. Deus está ouvindo a conversa agora. É hora de se arrepender e dizer qual a razão de você não estar servindo a Deus. E eu não estou falando só na igreja, não. A igreja é a coisa mais evidente, onde a gente observa que os mesmos servem em muitos ministérios. Não estou falando só dessa igreja, não, viu? As igrejas. Talvez você foi trazido aqui essa noite para ouvir essa palavra. Talvez Deus queira falar ao seu coração alguma coisa nessa noite. Irmãos, eu quero concluir dizendo a você que seja a igreja que transforma o mundo sem se amoldar aos padrões do mundo. Ajude a transformar vidas. Seja um referencial no seu entorno, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, nos lugares onde você anda. Ame o seu próximo. Irmãos, não é fácil amar o próximo, não. Mas se a gente colocar os óculos de Jesus, se a gente olhar para o próximo como Jesus olha, a gente consegue. Foi Ele mesmo que disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos por nós mesmos, porque nós somos egoístas. Mas o amor de Deus já foi derramado em nosso coração no dia em que nos convertemos. Temos que quebrar esse bloqueio que nos atrapalha de demonstrar o cristianismo real, o cristianismo prático. Porque o cristianismo prático, alguém já disse, o cristianismo é a ciência do amor. É o amor em prática. É o amor em ação. Cristianismo não é cristianismo se não tiver o amor em ação. O amor tem que agir, tem que labutar, tem que trabalhar. Viva sobre a tríade paulina, acho que vocês já perceberam nas cartas de Paulo. Fé, esperança e amor. Tem várias passagens, só consigo me lembrar de 1 Coríntios 13
13 agora, mas tem várias passagens. Fé, esperança e amor. Fé produz operosidade em nós. Fé produz operosidade. Fé produz obras. Amor gera em nosso coração dedicação, trabalho, labuta. Esperança. A esperança nos leva a perseverar. Nos leva a perseverar. Nos leva a uma firmeza de propósito. Porque, irmãos, tem muita gente que já perdeu a esperança. Tem muita gente que já perdeu a esperança. E eu quero dizer nessa noite que Jesus voltará. Não perca a sua esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem crente vivendo como se Jesus não fosse voltar. Jesus voltará. E eu quero fechar aqui, deixando o exemplo que me impactou demais. Quando estavam as famílias subindo aqui. Subiu uma família, que foi a família Prado. Enorme a família. E a matriarca da família não se conteve. Não conteve as lágrimas ao falar de um diácono que tinha nessa igreja, chamado Aloísio. Acho que era esse o nome. O diácono Aloísio, pai da professora Raquel. E ela se lembrou que no momento que ela perdeu o esposo, parece que a situação foi essa, perdeu o esposo, no momento que ela olhou para tantos filhos e disse, estou só, Deus usou aquele diácono e usou o pastor dessa igreja para chegar perto daquela mulher e dizer, eu estou contigo. Porque eles não se negaram a fazer isso. E ela chorou aqui. Por quê? Porque aquele cristão, aquele senhor, aqueles dois senhores, deixaram a marca de Cristo. Carimbaram o coração daquela mulher. E aquela mulher até hoje lembra desse fato. O Senhor disse para aquela mulher, você não está só. Eis que eu estou contigo. Na atitude daqueles irmãos. É desse jeito que a gente deixa a marca nas pessoas. Aquilo ficou marcado por tantos anos que aquela mulher manifestou aqui em lágrimas. Aleluia por crentes assim. Aleluia porque temos modelo para seguir, gente. Eu não quero citar nome de pessoas aqui, né? Longe de mim é falar de pessoas para a pessoa não se ensoberbecer. Deus me livre. Ser canal de maldição para a pessoa. Mas eu vejo o amor operando aqui. Quando a igreja se reúne para fazer algum evento, para arrecadar dinheiro, para alcançar almas. O EJC, por exemplo. Eu vejo as pessoas ali, talvez cansadas. Talvez não era nem para estar aqui, só está, sabe, o corpo está fraco, mas a pessoa está ali trabalhando, operando, o amor dela está em operação, porque ela está olhando lá para frente, as almas que podem ser alcançadas. Eu vejo a operosidade da fé nesse lugar, que nós possamos, que Deus possa fortalecer nosso coração, para que tenhamos essas 6 características que eu destaquei aqui. Claro que tem muito mais, a palavra é muito rica. E eu sou cego, pobre, nu, não consigo enxergar. Mas Deus, que é poderoso para impetrar essa palavra em seu coração. E tenho certeza que Deus falou o coração de muitos aqui. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi exposta nessa noite, Senhor. Senhor, sabemos que o Evangelho não é só palavra, mas é poder para salvação, é poder para libertação de todo aquele que crê.
A gente só sabe as correntes que nos aprisionam quando a gente começa a se movimentar. Senhor, quebra nossas correntes, Senhor. Dá-nos energia, dá-nos força. Mostra-nos os exemplos do passado, do presente, para que possamos nos espelhar nesses crentes valentes, corajosos, que quebraram suas correntes e trabalham, labutam na obra do Senhor. Dá-nos energia, dá-nos disposição para trabalhar no seu reino e para ganhar almas para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.